Salve, salve, terráqueos e alienígenas que por aqui estão, sejam muito bem-vindos ao canal História Nua e Crua. Eu sou o professor Thiago Dias e hoje a gente vai para a nossa segunda aulinha de revisão. O nosso tema é Grécia Antiga. Como eu falei, aula de revisão, jogo rápido, vou pontuar as informações mais importantes, mas se você quer saber mais, se você gosta do assunto, vai aqui no canal. Corre aqui nas playlists que você vai achar uma aulinha bacana. Eu vou deixar aqui para vocês, vocês já acessam via link e vocês encontram a aula completa a respeito de Grécia. Combinado? Então, hoje é jogo rápido, mas nem por isso eu vou deixar de pedir para vocês se inscreverem no canal, curtirem o vídeo, compartilhar com os amigos de vocês, para que todos tenham acesso a essa aula bacana e importante para o vestibular. Combinado? Então, enquanto eu chamo a vinheta, vocês fazem esse trampo todo que eu pedi e daqui a pouquinho a gente tá junto. Valeu! Muito bem, meus caros. Vamos que vamos falar de Grécia Antiga e tiro curto, vamos direto ao que interessa. A gente divide a história da Grécia em 4 períodos e o que a gente tem que saber de cada um deles. Então, vamos lá. No primeiro período, vamos começar aqui lembrando a história da Grécia. Ela parte do período pré-homérico, um período em que a gente tem pouquíssimas informações escritas, por isso os vestibulares também cobram menos. O período pré-homérico, que começa lá no século XX, mais ou menos, exatamente por não termos grandes datações, grandes documentações, aliás, a datação ela é meio vaga. No século XX ao século XII antes de Cristo, beleza? Bom, o que eu tenho que saber aqui é que esse é o período referente à ocupação da península. É aqui que a galera chega, aqueus, eólios, jônios, dórios, E boa parte dessas informações, elas são feitas através de narrações míticas. Então, não vamos gastar nosso tempo com aquilo que não cai no vestibular. Vamos avançar, O segundo período, aqui já tem algumas informações importantes, é o período que a gente chama de período homérico. O período homérico, que vai do século XII a.C. ao século VIII a.C. Aqui a gente já tem algumas coisas importantes, Aqui a gente tem alguns fatos que devem ser narrados, mas ainda assim as narrações elas são literárias. E a gente fala que são narrações literárias porque boa parte das informações estão vinculadas às 2 obras de Homero, a Ilíada, que narra a Guerra de Troia, e a Odisseia, que narra a volta do guerreiro Ulisses para a cidade de Atenas. Mas temos um fato muito importante a ser descrito no período homérico. Ela se inicia com a chegada do quarto povo. Então, se aqui a ocupação ela é principalmente de aqueus, eólios e jônios, Vamos anotar aqui os nominhos, aqueus, eólios e jônios, que vão se estabelecer lá na Península Balcânica de forma pacífica. Aqui no período homérico é marcado a chegada dos dórios, um povo guerreiro que chega expulsando todo mundo de lá, chega causando, fazendo guerra, e essa galera acaba fugindo de lá por conta dos dórios. Então os dórios são responsáveis por esparramar, por espalhar essa população que vai fundar aí as cidades gregas pela Península Balcânica toda. Então essa dispersão a gente chama de diáspora. Então isso é o que nos interessa desse período. Ele marca, o início dele é marcado pela primeira diáspora grega. Joia? E é importante entendermos que essa diáspora ruraliza essas civilizações, é um período rural, e tem como organização política as comunidades gentílicas. Organizações rurais, como eu falei, isoladas, autossuficientes, em que as pessoas não eram
donas dos meios de produção, muito embora, apesar da coletivização, existiam alguns favorecimentos ao homem mais velho, o poder estava na mão do homem mais velho, né, do pater familias. Então, isso é importante a gente lembrar, né? Então, comunidade rural, sem propriedade dos meios, sem a propriedade privada, e o poder era sempre dado ao homem mais velho dessa comunidade, ao pater familias. E é isso que interessa, né? O período pré-homérico tem como fim a primeira diáspora grega, né? Ou o período homérico começa com a primeira diáspora grega, tanto faz, né? E a passagem do período homérico para o período arcaico é exatamente a desagregação da comunidade gentílica, né? Então, o período arcaico, que vai desse século VIII a.C. até o século VI a.C., é marcado pela formação das polis, né? A desagregação da comunidade gentílica, simples de entender, uma comunidade isolada, vai ter um crescimento populacional muito grande, não vai caber, o excedente populacional é expulso. Portanto, o que marca essa passagem é a nossa segunda diáspora grega. Tô bem, né? Esparramou, né? Aquele excedente populacional vai ocupar outras áreas. A gente chama também esse período de colonização, exatamente por essa população ocupar regiões que antes não eram ocupadas. Então, a nossa segunda diáspora grega é responsável por uma urbanização, né? As pessoas vão para outros lugares e nesses outros lugares criam as polis. Joia? E aí, nos interessa lembrar, são dois tipos de polis, as polis democráticas e as polis militares, e a gente vai falar um pouquinho de cada uma delas. Vamos começar com as polis democráticas. Atenas. Lembrando, aula rapidinha, só pontuando aquilo que é mais importante, porque o resto tá para vocês aqui no canal, a aula completinha para vocês estudarem depois. Beleza? Então, a cidade de Atenas, e aqui na descrição do vídeo também tá o link do meu grupo no WhatsApp, se vocês quiserem fazer parte do grupo para tirar dúvidas, para a gente poder trocar uma ideia, para vocês fazerem os simulados que eu lanço toda semana lá para a galera, entra, faz parte, é um trabalho bacana que está sendo feito entre essa galera que acabou criando uma comunidade de estudo de história. Aguardo vocês lá no canal do WhatsApp também. Tô bem, então vamos falar aqui de Atenas. Atenas é uma cidade que vai ser localizada na península da Ática, uma região com bons portos, portanto Atenas acaba se transformando numa cidade de grande comércio marítimo, de navegação, de desenvolvimento da navegação. Mas, vamos lá, pergunta. Tiago, o que cai no vestibular sobre Atenas? O seu desenvolvimento político. E aqui é o nosso foco. Esse desenvolvimento político, né, a cidade de Atenas é, a princípio, uma monarquia organizada, liderada por um basileu, uma espécie de rei, né? Depois ela se desenvolve em uma oligarquia e depois ela se desenvolve em uma democracia. Certo? E aqui que a gente vai estudar o significado dessa democracia aqui, que a gente vai ver que é uma democracia mais ou menos, e isso cai no vestibular. Isso é importante. Beleza? Esse caminho, ele envolve o aparecimento de uma série de legisladores, reformistas, né? Aqui a gente vai pontuar os nomes e o que fizeram. De novo, detalhes, procurem o vídeo completo aqui no canal. Nosso objetivo é ser rápido hoje, só para tirar as dúvidas. O primeiro desses reformistas, o Drácon, né? Essa passagem é marcada por muita instabilidade social e para tentar resolver essa instabilidade social, no ano de 621 a.C., o Drácon ele vai escrever as leis pela primeira vez na cidade de Atenas, né? Então aqui a gente tem a codificação
das leis. Nada mais é do que passar a lei que era oral para a lei escrita. E é isso o que o Drácon faz. Diferente do seu sucessor, digamos assim, o próximo reformista importante, um cara chamado Solon. O Solon, no ano de 594 a.C., aqui sim, ele é um cara importante porque ele muda algumas coisas dentro da civilização grega. Ele muda algumas coisas dentro da civilização ateniense, né? O Solon, ele põe fim à escravidão por dívidas. Faz algum tipo de investimento aí, de distribuição de dinheiro, digamos assim, né, faz alguns empréstimos para os pequenos agricultores e tenta melhorar a condição de vida desses caras que seriam libertos, né, eles vão receber as suas terras de volta, mas não resolve o problema social de Atenas. Afinal de contas, o pequeno proprietário não consegue competir com o grande proprietário. E para resolver os problemas sociais, aparece um tirano muito importante de vocês saberem. Tá? Os dois nomes mais importantes que vocês precisam saber nesse momento é Pisístrato, é esse cara aqui, é um tirano. Lembrando que a tirania era algo normal, previsto na lei ateniense, né? Em momentos de grande instabilidade social. Eu misturei Pisístrato com um tirano, vocês perceberam, né? Então vamos colocar aqui Pisístrato e não Pisistrano. Pisístrato, que era um tirano. A tirania era prevista em Atenas pelas leis atenienses em caso de grande instabilidade social. E o Pisístrato, ele concentra os poderes, ele assume todos esses poderes entre os anos de 561. Ele vai se tornar um tirano hereditário, de tanto que a galera passou a gostar dele, porque ele resolve os problemas de Atenas de forma definitiva. E a grande sacada do Pisístrato é fazer com que o dinheiro circulasse, gerar emprego, né? E a melhor forma do Estado gerar emprego e assim aquietar os problemas, o caos social é com obras públicas. E assim Pisístrato gera emprego e dá uma acalmada na população. Além disso, ele reforça a condição dos empréstimos aos pequenos produtores, aos produtores agrícolas, aumenta a produção, tendo mais produtos no mercado, o preço cai, isso é algo natural. Né? Quando o Pisístrato morre, ele deixa o poder para os filhos dele, já que era uma tirania vitalícia hereditária, e Pias e Hiparco, eles desfazem tudo aquilo que o pai fez, e Pias vai ser assassinado por um aristocrata, Hiparco é expulso de Atenas, tem que fugir, né? E devolvem à cidade de Atenas esse grande caos. Quem resolve esse caos é um outro reformista, um cara chamado Clístenes. Né? Que vai ser um reformista aí por 3 anos, entre 510, ele implementa as suas reformas, e 507 a.C., Clístenes, chamado de pai da democracia. E ele recebe esse nome porque o que o Clístenes faz é estender. Então temos aqui uma extensão dos direitos políticos. Prestem atenção aqui, isso é fundamental. Ele estende os direitos políticos a todos os... Vamos mudar a cor para marcar? Cidadãos. Ou seja, homem maior de 21 anos, descendente dos fundadores da cidade de Atenas. Tá? Então, isso é o cidadão. O cidadão tem esse nome porque ele mora na cidade. Né? Cidade que era chamada de demos. Então, o poder era daquele que vivia na cidade. Poder em grego, crácia, demos, crácia. Surgiu aí, então, a nossa democracia, o governo do cidadão. Isso é muito importante, tomem cuidado. A gente vai ver mais uma questão ainda nessa revisão sobre a democracia. Fica aqui o primeiro ponto. Tá? 400 mil pessoas viviam em Atenas, 40 mil tinham direitos políticos. Homens maiores de 21 anos,
descendentes dos fundadores da cidade. Depois isso é ampliado pelo Péricles para aquele descendente de terceira geração de ateniense, né? filho de ateniense. Né? Então, um neto de alguém que nasceu em Atenas era o necessário para ser considerado um cidadão, ampliava o direito, mas ainda continuava bastante restrito. Beleza? Então, além disso, o Clístenes, ele faz outra coisa importante, que é o ostracismo. Todos aqueles que atacassem a democracia eram expulsos de Atenas por 10 anos, né? Ostracismo ou ostrakon. Tô bem, isso é o que a gente tem que lembrar de Atenas, né? E depois a gente tem a segunda cidade importante, Esparta. Né? E Esparta, bem simples, uma cidade de pouca mudança, lá na península do Peloponeso, uma cidade marcada pela estabilidade e pelo militarismo acentuado. Duas marcas importantes do militarismo acentuado: o conceito político de cidadão-soldado, o direito de cidadania está ligado à tua participação no exército, à participação de comando no exército, obviamente, e outra característica importante, a educação, toda ela voltada ao exército. Lembrando que homens e mulheres participavam do treinamento militar, então a mulher tem uma participação política relativa, aqui uma importância relativa quando comparado à cidade de Atenas. Né? Então, dos 14 aos 17 anos, a partir dos 7, essa criança passava por uma educação cívica, onde era ensinado a xenofobia, o laconismo, né? Xenofobia, a versão estrangeiro, o laconismo fala pouco. Dos 14 aos 17, treinamento militar, afinal de contas, os espartanos deveriam gerar bons filhos para Esparta. Nascia com deficiência física, era sacrificado aos deuses. Então percebam que esse militarismo é o ponto mais importante da história de Esparta. Muito bem, então é isso que nos interessa lembrar nesse ponto. Vamos para a próxima fase, né, para o próximo período, o chamado período clássico. O período clássico, que começa lá no século V antes de Cristo e vai até o século IV antes de Cristo. Né? Esse é o período clássico. Um ponto importante com relação ao período clássico são os conflitos. E aqui é o que costuma aparecer mais nas provas atualmente, né? Tem sido os pontos mais cobrados aí das últimas provas, dos últimos anos. Então, dois conflitos. O primeiro, as guerras médicas. Recebem esse nome porque os gregos enfrentaram os medos, aqueles que viviam na Ásia Média, os persas. Né? Então a guerra médica ou as guerras médicas são 3 grandes conflitos, ocorrem entre 490 e 448 antes de Cristo. Né? A guerra entre gregos. Nossa, Tiago, mas um dos pontos importantes a serem destacado na Grécia é a polis, a cidade-estado autônoma e independente. Pois é, polis é a cidade-estado autônoma e independente, elas são livres uma das outras. Mas existe algo que as une, língua e cultura. Mas tem um outro ponto que faz com que elas tenham unidade também, que é o inimigo em comum, no caso, os persas. Os persas avançavam politicamente, avançavam no seu domínio territorial para o ocidente, os gregos avançavam, especialmente Atenas, ao oriente, e esse choque de imperialismo vai fazer com que os gregos se unam contra um inimigo comum, os persas. E para poder participar dessa luta, para que eles pudessem organizar essa luta, é criada a Confederação de Delos, para administrar todos os tributos pagos para a guerra. Quem administrava esses tributos? Atenas. Acontece que, com o caminhar do fim da guerra, Atenas vai desenvolver a sua cidade. Né? A gente vai falar aqui do século de Péricles, né? Isso é importante. Um governante de Atenas chamado Péricles percebe que a guerra caminhava para o seu fim e começava a sobrar dinheiro. O que o Péricles faz?
desenvolve a democracia, a política, a filosofia, pagando salários. Então a gente tem um desenvolvimento da democracia através do pagamento de salário para político e filósofos. Né? Por isso que a gente chama de século de Péricles. É um período bem curto, na verdade, o século de Péricles. Vai aí entre 444 a.C. e 429. É o período em que ele consegue promover esse desenvolvimento da democracia. Para isso, ele usa o dinheiro da Confederação de Delos. Ou seja, os persas vencidos, Atenas continua cobrando os impostos de guerra. Atenas continua impondo a cobrança. Vejam que há uma dicotomia, vejam que há uma incoerência na democracia grega. Para sustentar a democracia interna, Atenas é imperialista com relação aos outros países, né? E cobra forçadamente esses impostos. E usa no desenvolvimento da democracia, usa no embelezamento da cidade, gerando um problema com outras cidades. Embelezamento, gerando um problema com outras cidades que vão se recusar a pagar. E eles se organizam, essa recusa é organizada pela cidade de Esparta, né? E eles vão se juntar numa confederação oposta à Confederação de Delos, a Confederação do Peloponeso. E essa Confederação do Peloponeso provoca uma guerra, a guerra que vai destruir todas as polis, né? A Guerra do Peloponeso, a guerra entre Esparta e Atenas, a guerra entre a Liga de Delos e a Liga do Peloponeso, certo? Essa guerra do Peloponeso, ela começa em 431 a.C., percebam, está dentro do período aí do século de Péricles, né? Péricles morre, inclusive, em decorrência dessa guerra, a 429 a.C. Que 429? De 431 a 404, peguei a data errada aqui. Certo? Então, entre 431 e 404. Deixa eu marcar aqui bonitinho, ficou feio. Então, aqui é sem corte. Vamos diretão, afinal de contas é revisão. Não dá para perder tempo, não. Então, a Guerra do Peloponeso é um conflito entre Esparta, a vencedora dessa guerra, e Atenas. Apesar de Esparta vencer essa guerra, a marca principal da Guerra do Peloponeso é a destruição de todas as polis. Acabada a guerra, a Grécia está destruída. E Esparta impõe um regime imperial sobre todas as polis, né? E a gente tem a unidade de todas essas polis, né? Já não mais polis, então a unidade de todas essas cidades na formação do império, um império que por sua vez dura muito pouco tempo. Rapidamente a Grécia ela é invadida por Tebas e na sequência invadida pelos macedônicos, gerando o nosso próximo período, né? O período aqui é item 5 e não item 4, gerando o nosso próximo período, que a gente chama de período helenístico. Então, quando os macedônicos dominam a Grécia, dá-se início ao período helenístico, que tem como grande nome Alexandre Magno, ou Alexandre o Grande. Filho de Filipe II, Filipe II invade a Grécia, domina a Grécia. Quando ele morre, ele deixa o poder para o seu filho, para Alexandre o Grande, um cara que adorava a cultura grega. Foi tutelado por Aristóteles, né? Então, Alexandre o Grande, em 336, de tanto que ele idolatrava, que ele amava a cultura grega, ele começa um projeto de expansão territorial para o Oriente, né? E percebam, ele fica no poder, ele morre em 323 a.C., ele fica no poder pouco tempo, mas é o suficiente, né, para que ele pudesse promover essa expansão territorial, uma das maiores e mais rápidas expansões da história, e para todo lugar que ele invadia, ele levava o conhecimento, a cultura grega, né? Então essa expansão territorial tem essas marcas de levar essa cultura. E ele levava a cultura grega e misturava com a cultura oriental, misturava com a cultura do povo dominado. E essa mistura da cultura grega, helena, com a cultura oriental, a gente chama de helenismo.
helenismo. Né? Então, é a mistura da cultura grega com a cultura oriental. E é graças ao helenismo que essa cultura chega em outros lugares, que esse conhecimento chega em outros lugares, e a gente vai ter a oportunidade de estudar os filósofos gregos, por exemplo. Afinal de contas, uma parte importante da documentação dos registros desses filósofos acabou se perdendo com o passar do tempo na região da Grécia, mas ficou mantida no Oriente, né? E depois, com o Renascimento, ela foi resgatada, primeiro com o Renascimento carolíngio, depois com o Renascimento cultural europeu do século XIII e XIV, ela foi resgatada e a gente tem contato com ela hoje. Certo? Espero que tenham gostado. Como eu falei, uma aula curta, tiro curto para a gente ressaltar os pontos mais importantes da Grécia. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve, tá? Não esquece de compartilhar esse vídeo com seus amigos para que mais gente tenha acesso a eles. E o nosso próximo assunto, logo, em breve eu já solto essa aula, uma revisão nessa mesma situação rapidinha para a gente falar de Roma. Beleza? Só para retomar, só para a gente mandar bem nas provas de vestibular que daqui a pouco estão chegando. Combinado? E não esquece, na descrição aqui do vídeo tem o grupo do WhatsApp, participa lá dos nossos simulados, da nossa comunidade de estudo histórico, e eu aguardo vocês no próximo. Um grande abraço, valeu, tchau, tchau!